Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Informação e conteúdo de qualidade, acessível a todos, de um modo muito leve. É com um prazer grande demais que a gente está aqui de volta em mais uma edição especial hoje, um tema que é super importante para mim, do nosso Inovação e Negócios, programa de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Um prazer muito grande estar aqui recebendo a Liana Aragão, tá? A Liana é psicóloga, palestrante e é especialista em atendimento de famílias empresárias, tá? Então a gente vai falar aqui de um tema que é muito importante para mim, que fundamentalmente é psicologia, tá? Aplicada aos negócios de família, né, que envolve relações pessoais. A gente vai falar de psicologia também no que se refere à educação financeira. Todo mundo sabe que o dinheiro é uma das maiores fontes de preocupação e inquietação do ser humano, questões relacionadas ao dinheiro. Existe um tabu para se falar disso. Eu não estou falando aqui de educação financeira, de produto financeiro, aquelas coisas, às vezes, chata do mercado financeiro. A gente está falando de psicologia, para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. Então, ninguém melhor do que a Liana Aragão, psicóloga, né, empresária, consultora, né, para a gente falar sobre esse tema, Liana, que para mim é um tema super importante. Liana, muito obrigado pela sua presença, de verdade, tá? E para que a gente te conheça um pouco melhor, fala um pouquinho da tua trajetória profissional como psicóloga, Liana, e em que momento começou esse seu viés, né, no atendimento a famílias empresárias? Certo. Olá, boa tarde a todos. Uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, Daniel. Prazer todo meu. Adoro esse tema também. Sou apaixonada por empresa familiar, né? Venho de empresa familiar e eu acho que toda oportunidade de falar sobre isso é muito bem-vinda, né? Quando a gente junta família e emoções, é uma combinação explosiva e um tanto desafiadora. E aí, assim, minha história... eu nasci dentro de uma empresa familiar, como diz meu pai, nós somos bodegueiros, né? Nós somos de Tianguá, Ceará, lá Serra da Ibiapaba. Então, meu pai tem uma história linda de superação, de sobrevivência. Ele realmente foi arrimo de família, ele foi engraxate, né? Ele realmente passava por situações muito difíceis. Ele foi um grande vencedor através do trabalho, né? Então, quando eu cresci, meu pai já tinha alguns negócios lá no interior, minha família é toda de lá. E nós, muito cedo, fomos... colocados nesse lugar do trabalho. Lá em casa não tinha uma separação entre o mundo do trabalho e o mundo doméstico, né? Nós crescimos dentro das empresas do meu pai. Farmácia, ótica, metalúrgica, irrigação. Então, faltava funcionário, a gente ia para lá, trabalhava. Com 14 anos viemos morar aqui porque, né, o estudo lá não era tão bom. E aí, nas férias, meu pai dava férias para a funcionária dele. E eu passava as férias inteiras trabalhando, o expediente todo. E ele remunerava muito bem, porque ele é muito esperto e inteligente. E tinha aquele prazer de apresentar a gente como filho que estavam trabalhando. Então, crescemos assim. Eu sou a quinta filha, né, de 5 irmãos, sem minha irmã, 3 homens e eu. Então, todos nós tivemos essa oportunidade de trabalhar com meu pai e ele sempre foi muito aberto, né? E eu acho, Daniel, que esse contato com o mundo de empresa desde cedo foi determinante das minhas escolhas no decorrer da vida, né? Porque eu acho que a empresa familiar ela tem essa riqueza. Não é só a empresa em si, mas é esse mundo que te coloca em contato com pessoas, funcionários. Eu via meu pai negociar, eu via meu pai estressado, eu via meu pai fazendo ali uma briga de preço, né? Eu via ele atendendo os clientes e vendendo os produtos. Então, assim, é uma escola, né? E eu sou muito grata a ele, porque isso realmente mudou minha vida e toda a minha carreira, né? Todas as minhas escolhas. O empreendedorismo é algo fabuloso, né? Fabuloso, E eu acho que hoje a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente divide muito, né? O mundo do trabalho. Tem crianças que não sabem nem o que os pais fazem, né? Não sabem nem o que é a profissão de direito, né? É difícil, é tudo muito dividido, é tudo muito perigoso, né? E eu acho que, principalmente quem tem empresa, perde-se uma grande oportunidade de apresentar esse mundo incrível e tão rico, não rico de dinheiro, mas rico de possibilidades, de pessoas, né? De conflitos. Onde é que você vai aprender mais do que numa empresa, que tem um monte de gente pensando diferente, né? Então, Liana, em que momento veio a psicologia? Então, porque, teoricamente, esse caso seu é um caso que acontece muito, né? Que os filhos, desde cedo, filhos de empreendedores, né?
Mas você foi para psicologia, em que momento veio isso na sua cabeça? Então, ao mesmo tempo que eu tinha meu pai com essa força de trabalho e essa força do empreendedorismo muito forte, tem minha mãe, que minha mãe é uma pessoa que é uma psicóloga nata, né? Assim, eu cresci vendo minha mãe atendendo as amigas dela, né? As amigas dela iam lá para casa, ela conversava com as amigas dela, ela emprestava o livro e depois as amigas voltavam bem, né? Algumas amigas choravam e minha mãe lia Pais e Filhos naquela época, né? Que eu sou de 82, em que não tinha muito acesso a essas coisas no interior do Ceará, né? Ela lia Marina Colassante, ela dava palestra nas escolas. Então, eu cresci vendo minha mãe com esse olhar. Minha mãe sempre gostou muito de gente, sabe? De todo tipo de gente. A gente cresceu indo para todos os lugares, ajudando as pessoas. Minha mãe tem isso muito forte, né? Ela tem uma grandiosidade enorme. E eu gosto muito de gente, eu descobri que eu gostava muito de gente. E, ao mesmo tempo, na empresa tinha isso, tinha 3 irmãos mais velhos, era um negócio que depois passou a ser de loteamento, eu não me interessava muito, possivelmente eu teria que morar no interior, que eu já morava aqui. E aí eu fiz faculdade para psicologia, para odonto e para administração. Nada decidida. E passei para psicologia logo, né? E assim que eu passei na faculdade, eu sabia que eu queria começar a trabalhar, porque lá em casa o valor do trabalho é muito forte. Passou na faculdade, ok, começou a trabalhar, agora você é alguém nessa família, né? Meu pai, ele tem isso muito forte. Então, primeiro semestre da faculdade, comecei a estagiar na Vicunha, né? Como voluntária, ir lá para Maracanaú todos os dias, foi incrível. Assim, eu sabia que eu precisava entrar nesse meio, né? De ter pessoas, os funcionários são pessoas muito importantes da minha vida, sabe? Tem funcionários do meu pai que estão até hoje, sei lá, 40 anos, e são o farmacêutico lá da farmácia, que a gente ficava lá embalando remédio, e ele, ao mesmo tempo, estava lá me ensinando alguma coisa, né? Então, eu gostava desse contato com pessoas. Então, passei um tempo na Vicunha, depois fui para o Pão de Açúcar, né? E aí fiquei muito com essa parte de treinamento, desenvolvimento, seleção, fiz muito tempo de seleção. E minha última experiência na faculdade foi na Marquise, né? Fiquei 3 anos no Grupo Marquise. Quando terminei a faculdade, fiquei com essa possibilidade de ficar lá, né, como analista. Mas, Daniel, assim que eu entrei na faculdade também, comecei um processo de terapia, né? Que, na verdade, foi o grande divisor de águas da minha vida. E assim que eu comecei essa terapia... Bem dizer, um autoconhecimento mesmo, né? Assim, né? Foi o que me marcou e que me fez fazer essa escolha pela psicologia clínica e não pela psicologia organizacional, né? Porque era um momento que eu morava sozinha, minha família era toda do interior, né? E aí eu comecei a fazer faculdade e tinha dificuldade de morar mesmo aqui só. E a terapia me ajudou muito, né? Assim, realmente foi quando possibilitou criar vínculos, criar amizades, criar possibilidades de crescimento aqui em Fortaleza, né? Que é diferente. A gente que vive do interior é difícil, não é fácil essa chegada aqui. É outra dinâmica, né, Liana? É outra dinâmica, né? E aí eu me apaixonei pela psicologia clínica, né? E eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa do jeito que essa psicóloga me ajudou, né? É o que eu quero fazer da vida. Então, quando eu terminei a faculdade, por mais que eu tivesse uma bela carreira dentro de empresas, né? Assim, aprendi muito. Eu sou completamente apaixonada e grata por esses lugares, né? Que eu passei, tive chefes incríveis. Eu sabia que eu queria viver de psicologia clínica, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu abri um consultório, comecei a atender, fazer muito essa parte de avaliação psicológica, por isso que depois eu fiz a especialização na USP de Neuropsicologia. Comecei a atender mesmo, mas o caminho de psicologia clínica não é fácil, né? É um caminho bem difícil, bem desafiador, eu muito novinha ali, né? Eu vou fazer 20 anos de formada agora, quer dizer, fiz agora em dezembro, 20 anos de formada. Então, tinha 22 anos e aí você não tem credibilidade para atender criança. Vinha lá os pais e eu olhava essa menina que vai atender meu filho, né? Tem isso, né? Mas, assim, passei 5 anos na clínica, né? Ao mesmo tempo, Daniel, foi a época que minha família trouxe a empresa de Tianguá para cá, né? Minha família é proprietária da Conviver Urbanismo, empresa de loteamentos. Muito conceituada, por sinal. Sim. A gente atua Ceará, Maranhão e Piauí, né? Com a parte de loteamentos. E aí, a empresa foi crescendo, meu pai fechou vários negócios, que ele tinha essa mente empreendedora, né? Que era assim, lá em Tianguá, no interior, quando chegava, ele foi a primeira pessoa que vendeu antena parabólica, por exemplo, entendeu? Ele sabia que ia chegar, ele ia para lá, fechava um caminhão e vendia antena parabólica, depois celular. Ele vinha para cá, comprava o celular e vendia lá, e a gente ia com ele, né? Na Pampa, nas F1000, vendeu os celulares. Então, ele sempre foi muito empreendedor e abria negócios. Mas ele não tinha apego para os negócios. Não dava certo, fechou. Né? Até que ele tinha uma farmácia, que foi o primeiro negócio dele, ele começou a vender motor de irrigação dentro da farmácia. Porque ele sabia que o BNB ia ter investimento. Todo o meu respeito e admiração pelo empreendedor. Ele sabia que o BNB ia ter investimentos para a agricultura lá na Serra, né?
E foi um dos maiores negócios dele, esse de irrigação, mas depois ele fechou porque ele entendeu que o loteamento era onde tinha maior possibilidade. Meus irmãos, que é o Mário e o Luiz, estão trabalhando com ele, né, há muito tempo, são gestores da empresa, agora tocam a empresa muito bem, com muita competência. Então, eles fecharam tudo e resolveram vir para cá, para Fortaleza, para abrir o escritório da Conviver aqui. E aí eu fiz toda a parte de recrutamento de pessoas, fiquei muitos anos no RH, né, da Conviver. E sempre que me chamava, eu ia fazer seleção, fazia treinamento. Eu estava na psicologia clínica, mas eu sempre estava em empresa, né? E aí, depois de um tempo, eu casei, fui embora para São Paulo, meu marido foi fazer residência, e aí eu comecei a fazer um mestrado na PUC, né, de psicologia analítica, que é minha outra paixão, que é essa parte de Jung, psicologia analítica. E quando chegou lá, eu me deparei com um núcleo imenso de muitos professores, né, de uma seara incrível de conhecimento, de troca e de muita exigência também, né, porque São Paulo, acho que ele acolhe muito bem todo mundo, mas você tem que ter uma competência para se manter lá, eu vivo lá, Liana, eu vou quase toda semana. Conheço bem. Exatamente. Essa rotina aí. Exatamente. Aí eu falei, pronto, agora eu vou ficar na psicologia clínica, não quero mais empresa, né, tá bom de empresa. E aí, Daniel, logo nos primeiros semestres que eu fui para um congresso, conheci um pessoal lá que foi dar uma palestra sobre empresa familiar. Quando acabou a palestra em um congresso de psicologia analítica, assim, nada a ver com empresa, eu falei, nossa, que legal, vocês estão num congresso de psicologia falando sobre as emoções, né, na empresa e tal, isso é muito importante, eu sou de empresa familiar. E eles disseram, nossa, vamos tomar um café, né, São Paulo tudo é isso, vamos tomar um café? E aí, eles gostaram dessa minha experiência de eu ser um membro de empresa familiar, né? Eu passo pelas dores, porque óbvio que aqui eu conto as coisas mais por cima, mas a teoria e a prática. Exatamente. Eu cresci, então tem as dificuldades, tem os conflitos, né? Sim. Tem essa sucessão que meu pai fez muito bem feita, mas que tem os momentos desafiantes entre meu pai e meus irmãos, né? E essa minha experiência como psicóloga. Então, foi quando esse pessoal, o pessoal de Cambridge, né, que é uma grande consultoria de empresa familiar, que atua no mundo todo, que tem como o mentor John Davis, né, que é uma das grandes papas da psicologia da empresa familiar. Sim. E aí, Daniel, quando eu me vejo, eu estou lá em São Paulo trabalhando de novo em empresas. E aí eles me chamaram para trabalhar lá como consultora, para ficar mediando esses conflitos dentro dos processos que eles acompanhavam nas empresas familiares. Liana, esse tema para mim é um tema importantíssimo, repito, tudo na vida são relações humanas, tudo na vida. E é um prazer muito grande estar aqui com você, Liana Aragão, que é psicóloga, especialista no atendimento de famílias empresárias, para a gente tratar de psicologia, tratar dessas relações, porque um percentual gigantesco das empresas no mundo, acho que 97%, né? Quase que a totalidade das empresas no mundo inteiro são empresas familiares. Né? Então, é um prazer muito grande a gente colocar esse tema aqui. Nós vamos para o primeiro intervalo, tá? Daqui a pouco a gente volta para explorar essa questão de longevidade nos negócios e empresas familiares, onde há relações entre pessoas, entre família. Qual o tamanho desse desafio? Como fazer? Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos. É com prazer muito grande que a gente hoje recebe a Liana Aragão, tá? Em nosso programa Inovação e Negócios, para a gente falar sobre psicologia, tá? A Liana é psicóloga e é especialista em atendimento de famílias empresárias. Gente, 97% das empresas no mundo inteiro são empresas familiares. São empresas que são montadas por gente da mesma família. E isso é um desafio muito grande, porque, às vezes, no caminhar e no desenvolver de uma empresa, né, essa relação, ela teoricamente teria que ser, né, e geralmente é uma relação profissional. A gente está tratando aí, né, Liana, de negócios. Sim, mas, como em sua grande maioria, esses sócios, essas pessoas que trabalham juntos, são pessoas da mesma família, querendo ou não, envolve questões emocionais, questões afetivas que vêm lá de trás. O que torna desafiador, né, a condução profissional de uma empresa familiar. E esse assunto precisa ser falado porque acontece com todo mundo, é um desafio de todo mundo, e ninguém melhor do que a Liana para poder falar sobre isso, porque vive em uma empresa familiar, como todos nós, né? Com a maioria de nós, digamos assim, né? E tem um estudo muito grande, tem um preparo muito grande como psicóloga
focada exatamente nesse tema. Liana, quero te fazer uma pergunta ampla, tá? Você é muito boa, se expressa muito bem, é palestrante. Vamos lá. Qual é o tamanho do desafio, né, de ser sócio, trabalhar junto de alguém da sua família? Qual é a hora para a gente pensar em sucessão? Quando é que isso pode ser feito? Por que existe um tabu para se falar disso? Como é que famílias empresárias se protegem de uma situação futura de sucessão? Faz sentido? Faz. Muitas perguntas em uma, né, senhor Em uma Daniel? só. É como se você tivesse aí uns 10 minutos para fazer uma palestra para a gente sobre desafios da gestão de uma empresa familiar. Certo, ótimo. Não, então, o desafio, né, dessa junção de empresa e família é justamente porque na família eu tenho uma conotação emocional, de vínculos. A família é a instituição que você primeiro é acolhido quando você vem para o mundo, né? É lá que você aprende a amar, ser amado, é lá que você tem as suas primeiras frustrações. É um lugar importante e ele é constitutivo de você, da sua personalidade, de quem você é no mundo. E a empresa é um lugar de resultados, né, de obrigações, de entrega. E quando eu não tenho essa clareza de em que situação, que papel estou exercendo, isso fica muito confuso. E eu acho que e clareia isso, né, Daniel, se a gente tocar, em qual é a diferença de empresa familiar para uma família empresária, sabe? Eu gosto de trabalhar com esse conceito, porque a empresa familiar é o que a gente vê e é o ponto de partida. Esse conceito é muito importante. É muito importante, porque vai falar do que a gente está trazendo agora. É a diferença de uma empresa familiar para uma família empresária. Tá. Né? Uma empresa familiar é uma empresa que ela está mais focada no presente. Ela está focada no negócio, na operação, naqueles desafios do momento. Ela não tem uma visão de longo prazo. Ela está ali focada e o negócio ele é feito para servir a família, certo? E, infelizmente, é onde a gente vive na maior parte das famílias que chegam no consultório, elas são uma empresa familiar. Né? O mais importante é a empresa, não é a família. Quando eu penso que o meu negócio vai crescer, meus filhos estão ficando grandes, eu preciso cuidar disso, eu preciso me tornar uma família empresária. Que aí é uma mudança completamente de mente. Primeira coisa, visão de futuro. Né? Eu quero esse negócio cresça, eu quero que meus filhos trabalhem no negócio, e aí entra outra polêmica, que é a sucessão, que é... Alguns pais acham que querem que o filho trabalhe no negócio, e falam isso. Mas o filho trabalhar no negócio significa o quê? Significa ele poder errar, ele tem que tomar decisões, ele tem que ter espaço para fazer alguma coisa ali dentro, né? E muitas vezes o pai não está preparado para isso. Talvez ele quer que o filho vá por vaidade, né? Ou por achar que está ali, é o filho homem mais velho. Às vezes o pai quer ou não quer. Exatamente. Quer, mas não... Desculpa, quer mas não quer. Quer, mas não quer. Exatamente. Quer, mas não quer, né? Ele fala que quer, mas na verdade, quando a gente aperta, ele não tem claro isso. Porque isso implica muitas coisas. Né? Se afastar um pouco de poder, dar espaço, permitir que as coisas não aconteçam necessariamente do jeito dele, né? Permitir que o filho erre, né? É um dos grandes desafios. Permitir que o filho tenha limite, porque ele tem que entrar, ele tem que começar de baixo, ele tem que fazer todo um processo de construção de carreira, né? Tem que ter regras de entrada, o que ele precisa para entrar no negócio. Então, isso é um dos grandes desafios, né? Clarear se realmente tem espaço para os filhos entrarem, se tem espaço para os membros da família, né? Não necessariamente filhos. E a família empresária, Daniela, pensa diferente. Ela tem uma visão de longo prazo, ela se comporta com uma visão estratégica. A família ela tem uma visão estratégica, ela se comporta como dona de um patrimônio cultural, afetivo e simbólico, e não só financeiro. Ela não vai olhar só para o financeiro e para o negócio. Ela entende que a família tem algo a mais, que são as pessoas. A família vem primeiro. Né? Então, desenvolver sócios, trabalhar a educação, resgatar essa história da família, fortalecer os vínculos. Tem várias frentes que a gente trabalha para que essa família se torne uma família empresária mesmo. E que o negócio ele pode ir muito além daquilo que está acontecendo. Possibilidade de gerar outros negócios, de fazer outras coisas. Né? Essa mente empreendedora que normalmente vem da família empresária, né? O pai é empreendedor, normalmente um ou mais filhos querem, e que não necessariamente é só trabalhar no negócio. Né? Hoje tem se batido muito nisso, que antes se preparava para o filho estar dentro ou fora do negócio. Hoje a fala muito forte, cada vez a gente vê mais estudos falando da importância de preparar o acionista. Independente de ele atuar ou não na gestão do negócio, ele vai ser dono, um dia ele vai ter aquela ação. Ele precisa ser uma pessoa que cuida do desenvolvimento pessoal dele. Ele pode ter profissão além daquela dentro da empresa, ele pode fazer outras coisas, mas ele vai precisar saber tomar decisão, ler um relatório, se preparar enquanto sócio, saber do mundo, né, do financeiro, da economia. Né? E os sócios que estão na gestão têm que abrir espaço para isso também.
né? Porque independente do tamanho do acionista, ele é acionista. E quanto mais as famílias que cuidam bem dos acionistas têm mais longevidade, né? Porque a chance de as pessoas estarem contribuindo e estar cuidando da sua própria vida também, dentro ou fora do negócio. Liana, né? Você falou uma coisa muito importante que encaixa muito também na gente como ser humano, como profissional. É o olhar para o futuro, né? Exatamente. Tá certo? Eu acho que todos nós precisamos ter uma organização sucessória. O que é que vai... E isso não é só para a empresa grande. Quando a gente fala essas coisas, muitas pessoas pensam que isso é só para a empresa grande. Não. Não é. Não é. Não é. Então, eu acho que é uma premissa da pessoa ter um olhar no longo prazo. O tempo passa rápido, os filhos crescem. As sociedades mudam, hoje em dia, mais ainda. Isso. Então, é a cultura do olhar para o futuro, né? O que distingue necessariamente é isso, olhar para o futuro e ter a clareza, né, Daniel? Fazer perguntas que você responda com muita verdade, né? Com muita transparência, que aí a gente puxou outro gancho da governança que a gente vai falar mais na frente, né? Mas isso é muito importante, é o que necessariamente define. E esse papel de acionista é o que a gente tem visto. Famílias centenárias, né? Existe uma pesquisa em Cambridge que fala isso, das famílias centenárias. Que elas conseguem... A gente tem a Gerdau, que está da quinta para a sexta geração. Temos a família Moreira Salles. Temos várias famílias, a VEG, que fizeram isso, né? E, normalmente, o que eles têm? Eles têm uma coesão familiar muito grande. Que é feita do nada? Não, a família precisa ser cuidada e construída. Né? Existe, normalmente, o que a gente chama de conselho de família, já trazendo um órgão de governança, né? Que é esse lugar que cuida das pessoas, que é o bem mais valioso de uma empresa, né? E não é cuidar para ser unido e todo mundo pensar igual e querer a mesma coisa, não. É cuidar falando da história familiar, cuidar do desenvolvimento individual, aprender a convivência, né? Eles fazem muito momentos de fim de semana coletivo com a empresa, a família toda junto, porque os primos que estão lá e são crianças, eles vão crescer, eles vão trabalhar juntos, eles não têm intimidade, eles não têm convivência. Como é que eles vão sentar numa mesa de negócio e tomar decisão? Né? Então, é feito todo esse momento, né? Normalmente é feito no Conselho de Família, e claro que só faz sentido existir um Conselho de Família se eu entendo que eu quero me tornar uma família empresária e que nós vamos continuar junto nesse negócio, gerando renda, né? E também possibilitando o crescimento de outras maneiras, que não seja só o negócio principal. Né? Então, é muito importante essa diferença e eu saber onde é que eu estou. Sou uma empresa familiar ou eu quero ser e me tornar uma família empresária. Que existe essa robustez, essa mente estratégica da família e desse olhar de longo prazo também, né? Prazer muito grande estar aqui conversando com essa profissional super competente, né? Uma liderança feminina aqui de Fortaleza, aqui do Nordeste como um todo, super preparada, a psicóloga Liana Aragão, que é especialista no atendimento de famílias empresárias, tá? Nós vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta para entender quais são os conflitos, quais são as questões mais comuns, né, de empresas familiares e também que tipo de defesa nós podemos fazer em empresas familiares para amenizar e resolver tais questões. Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. De volta com o nosso Inovação e Negócios super especial de hoje, recebendo a psicóloga competentíssima Liana Aragão, que é especialista no atendimento de famílias empresárias. A gente está aqui conversando sobre empresas familiares, o desafio da harmonia da família e a longevidade dos negócios. Liana, assim, nós estávamos conversando aqui em off, mas você também citou muito isso no nosso início do nosso bate-papo aqui, sobre sucessão, né? Sim. A gente falou de futuro, a gente falou de famílias empresárias, da necessidade do olhar para a sucessão. Aí você já citou um meio de governança para essas famílias, né, que é o conselho da família. Certamente existem outros meios. Vamos começar com sucessão, para a gente, né, como a gente estava aqui conversando, porque a gente faz uma cronologia, penso, mais adequada. Sim. Né? Como é que a família, olhando para o seu negócio, ela pode preparar esse tema sucessão? Existe um tabu para falar disso, imagina, é complicado.
Como é que você conduz? O que é que você tem visto lá nos seus atendimentos? Sucessão é uma palavra que ela gera uma reação emocional mesmo, Exatamente. né? Impressionante, assim. Exatamente. Acompanho famílias no consultório, se Uma a gente coisa fala de sucessão, finita, que vai se acabar, não, mas você agora entendeu? não, né? É isso, e assim, e é muito importante isso, porque a sucessão, ela não é um evento, né? Ela é um processo. Ela é um processo que precisa de uma visão de longo prazo, que precisa ser acompanhada de perto, que precisa entender que não é na hora que o sucessor quiser que ele vai sair, né? É quando realmente o sucedido estiver pronto. E um processo de educação, de quebra de paradigmas, né? É um processo longo. E que a gente tem um dado, né, Daniel, da PwC, que ele diz que só 24% dos gestores que estão no lugar de poder cuidam do seu plano de sucessão. Então, a gente já vê 2 dados, né? Que o primeiro é esse, essa família empresária que é muito voltada para o presente, né? Para o negócio, para a operação, ela já perde aí em nível de competitividade, de longevidade de algumas coisas, porque ela não está olhando a família em nenhum longo prazo. E também as que não têm um plano de sucessão, né? E que não necessariamente precisa ser suceder, porque tem uma diferença de sucessor e de herdeiro, né? Herdeiros são aqueles filhos que fazem parte da família, que vão herdar o patrimônio, né, os bens, e o sucessor é a pessoa, né, a figura ali, um membro da família que vai suceder o fundador, né, que o fundador é o dono do negócio, o criador do negócio. Então, a gente tem um trabalho muito grande de preparação de sucessores, né, e que não necessariamente precisa ser membros da família. A gente tem um exemplo também, mais uma vez, a Gerdau, vou falar porque eu sou muito fã do trabalho deles e acompanho algumas coisas feitas em Cambridge. Empresa de mais de 100 anos, impressionante, né? O que eles fazem com as gerações mais novas, né? É incrível. Lá eles têm um CEO que é não membro de família, né? Que já está lá, acho que desde 2017, o Gustavo Werneck, né? Então, e é um super sucesso. Mas, enfim, essa sucessão é um trabalho que, mais uma vez, eu parto daquele ponto de princípio, né, Nandel? De que o fundador ele precisa ter muita clareza do que ele quer, né? Ou os filhos dentro ou fora do negócio, ele precisa Acaba sendo a liderança. Acaba sendo a liderança. E a sucessão não é vem para cá fazer tudo como eu faço. A sucessão é um processo de revitalização do sistema, né? É a entrada do novo. É reproduzir o que faz sentido. O que não faz sentido eu vou deixar. Até porque o cenário macroeconômico, o mundo muda toda hora. Exatamente. Tem espaço para os dois, né, conviverem nesse processo durante muito tempo. Né? A sucessão é um processo longo, não é em 2, 3 anos. Não se faz sucessão em 2, 3 anos. Né? Casos assim, urgentes de um falecimento, de uma impossibilidade maior, né? Mas as famílias que estão conseguindo um maior êxito, eles têm muita preparação de perto, de um plano, de um programa, de um processo, de palestras, de educação, já que você tem falado muito isso. É emocional. A gente precisa falar das emoções dentro da família. Porque a família é muito complexa e é muito forte na vida de cada ser humano. E, às vezes, a gente é mais reativo do que a gente imagina, né? A gente tem aquela piada na parte de empresa familiar que é um pouco isso. Às vezes, estão lá os 2 irmãos brigando na reunião, brigando, e, de repente, um solta. Ah, mas é porque é a capa do Batman que você tinha quando você era criança. E é isso. Vem, né? Lá de tem trás. Preferências, tem preferências, né? Tem aí uma infância que, às vezes, é marcada por ausência de um dos pais. E aí tem as preferências de tantas coisas. Então, é preciso falar das emoções. Esse pai, ele é tão vaidoso que ele quer que o filho entre a qualquer custo, muitas vezes despreparado, muitas vezes sem começar pela base, assumindo responsabilidades que ele não tem condição, né? Ou ele realmente está preocupado muito mais em fazer um processo cuidadoso, né? Vai lá começar de baixo, vai trabalhar fora do negócio, que é uma coisa que a gente recomenda muito também, trabalha fora da empresa, para saber o que é autoridade, disciplina, né? Responsabilidade. Uma coisa é um chefe externo cobrando, outra coisa é seu pai cobrando, é completamente diferente, né? O valor do trabalho, começar a trabalhar, entender o que é esse mundo do trabalho fora da empresa familiar é muito importante. Mesmo que você faça estágio, vá lá criança e adolescente, mas quando for um trabalho mais formal, é importante você passar em outros negócios. Concordo plenamente. Liana, você falou em conselho de família. E aí, eu sei que você é membro do IBGC, sim, né? Que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Sim. Repito que o tema governança não é só para a empresa grande. Não é. Governança é o jeito, né, os controles e a maneira que você faz a gestão da sua empresa. Seja ela uma empresa pequena, micro, média ou grande. E eu queria falar de governança. Claro que existem vários meios de governança, vários tipos de rotinas de governança, e você citou em uma empresa familiar o conselho de família, tal. O que a gente pode falar de governança, né, com exemplos práticos, Liana, para que todos nós entendamos melhor,
né, nas rotinas de gestão de uma empresa familiar? Governança. Certo. Governança é esse nome aí bonito, né? É um nome bonito, exatamente. E afasta mais do que aproxima, afasta, né? Isso. Porque a gente já pensa num calhamaçal de papéis e de processos, né? E, na verdade, isso. Para mim, Daniel, governança são 3 pontos, né? Transparência, primeiro de tudo é transparência, né? Nos meus processos, nas minhas decisões, de onde eu quero chegar e o que eu quero para a minha vida e para a vida da empresa, né? Segunda coisa é a prestação de contas. Eu preciso saber que se eu tenho sócio, eu preciso prestar contas. Né? Não tem como eu ter sócios dentro ou fora do negócio e eu acho que eu não posso, eu não precise prestar contas, né? Em todos os aspectos. É aquela história, né, Liana? Um faz e o outro confere. Exatamente. Você minimiza o erro. Mas eu vou prestar conta porque eu não confio? Confio. Né? Eu boto o dinheiro no banco, eu não vou lá ver se ele está no banco. Né? Verificar não é ausência de confiança. Né? Mas é um processo natural do ser humano. E é para gerar... mais confiança. Mais confiança e é para gerar para a pessoa que está ali na frente executando um comprometimento maior, porque, até para protegê-lo. Exatamente. Entendeu? Isso é exatamente o terceiro ponto. Não é? Eu entendo que protege a pessoa que está à frente. À frente, exatamente. Porque a transparência, a prestação de contas e a equidade de informações. É isso. Né? O sócio, dentro ou fora do negócio, ele tem que saber de todas as informações. É isso. Né? Das crises, dos números bons, dos números ruins, porque ele precisa tomar uma decisão, por menor que seja a porcentagem dele, ele é um sócio, ele precisa ser considerado porque ele tem que tomar as decisões também. Né? Então, para mim, essa base, né, de transparência, prestação de contas e equidade de informações, que vem com a disciplina. E aí eu vou trazer um conceito da psicologia, né, Daniel, que é o conceito de verdade. Que eu acho que a governança ela é muito voltada para isso. Não faz sentido eu começar uma governança da minha empresa se eu não tenho a verdade para mim, né? Eu, enquanto fundador ou enquanto sócio majoritário, eu não sei o que eu quero para mim dessa empresa. Ou eu não sei o que eu quero para a minha família dessa minha empresa. Meus filhos estão batendo na porta, eu quero trabalhar. Mas eu não sei se eu quero isso aqui. Porque vai ser 3, às vezes eu vejo muito isso, 2, 3 filhos mais velhos, mulher, que eu gosto do convívio familiar, mas aqui eu vou ter que ensinar, eu vou ter que dividir minhas decisões, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu não quero. Agora, muitas vezes a gente não consegue ter essa verdade nem com a gente mesmo. Né? Então, se eu não vou ser verdadeiro sobre o que eu quero da minha vida, da minha empresa, não vai dar certo esse trabalho em família junto. Não, eu quero, Melina, mas eu quero me preparar. Deixa eu pensar aqui, 3 anos, eu vou me preparar. Eu tenho meus gestores, eu tenho minhas pessoas de confiança. Vamos preparar esses meninos de outro jeito. Perfeito, tá tudo certo. Não é porque eles estão batendo na porta, você tem que abrir e venham de qualquer jeito e vamos ganhar salário de diretor. Né? E quando não fizer, eu vou dar um esculacho. Não é assim. Né? Mas o fundador, os sócios majoritários, eles têm que ter uma verdade muito grande para começar qualquer tipo de governança. Né? Porque a transparência vem disso, da verdade comigo mesmo, né? Com o que eu quero, com o que eu não quero, e assumir. Porque é muito fácil, às vezes, eu quero, mas no fundo, quando vem lá um sócio pedir uma dúvida, não sei o quê. Não, a esposa é bem-vinda, mas quando ela vem, não, mas espera aí, não vou abrir esse relatório, não. Então, a fala é uma, mas a prática é outra. E isso gera muitos conflitos. Né? Porque não falta clareza, falta a verdade, que para mim é o ponto de partida de governança. E aí nós temos essas frentes, né? Que é o Conselho de Acionistas, o Conselho de Família, né? O Conselho Consultivo. São fóruns em que, na família, na propriedade e no negócio, nós tomamos decisões, né? Em instâncias diferentes, digamos assim. Eu, particularmente, gosto muito, viu, Liana? Isso aqui é um bate-papo, mas eu tô com a minha cabeça muito focada em quem está nos assistindo ao vivo aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7. E a audiência é grande demais, viu? Muito obrigado de verdade aí por todos vocês que estão conosco nesse momento aqui na Band News. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT, tá? Então, Liana, eu fico muito pensando em quem está nos assistindo nesse momento, quem está nos ouvindo. Eu sou muito a favor, né, para que isso aconteça de verdade, para a perpetuação e crescimento das empresas, que isso aconteça através de uma ajuda externa. Sim. Tá certo? Eu acho que pode acontecer, não tem problema nenhum. Eu vejo alguns casos onde a própria família se organiza de um jeito, tá certo? E ela consegue estabelecer certos ritos. Mas esse processo, na minha opinião, ele só acontece de forma plena, né? Com mais sustentabilidade no longo prazo, digamos assim, quando você tem uma profissional de fora que conduz e media essa condução, tá? Mas isso só é possível através do papel do líder, que a gente já entra agora na importância do líder dentro de uma organização, que nesse caso de empresa familiar é o fundador da empresa, a matriarca ou patriarca. Então, o líder,
ele conduz, ele precisa estar aberto para esse olhar de longo prazo profissional através de uma ajuda externa. E aí, Liana, qual é a importância do líder? Entendeu? Do líder dentro de uma organização. Entendeu? Para conduzir tudo isso, na minha opinião, só funciona com ajuda externa. Isso, esse processo de um olhar para a família empresária, né? Isso, para olhar os conflitos. Isso, porque você tem conflito, não tem jeito, não é tem inerente. como. Daniel, o conhecimento que pessoas que trabalham com isso têm, né? Advogados, consultores, pessoas que têm o conhecimento de tratar e intermediar essa relação tão delicada que é membro de família, né? Que olharam já muitos casos. Exatamente. Nós mesmos, eu trabalhando anos com empresa familiar, né? Em 2017 nós começamos o processo de governança da minha família e nós contratamos uma empresa. Eu era um membro participante como todos os outros sócios, né? Até hoje eu sou um acionista presente, participativo, mas nós temos sempre uma pessoa que media os encontros de atualização do acordo de sócio. Eu quero isso. Sempre tem, né? Porque é assim, quando a empresa é do fundador, tem lá o dono, no máximo ele, a mulher ou ele, irmão, que tomam as decisões. É do jeito que eu quero, eu vou fazer assim. À medida que o tempo passa, isso multiplica o número de pessoas, né? E mais pessoas é sinônimo de quê? De interesses diversos. Cada um tem um nível diferente de envolvimento com o negócio. Cada um tem um estilo de vida diferente. Tem visão do negócio diferente. Então, assim, querendo é impossível. Querendo ou não, você tem os casamentos. Exatamente. Né? Você tem o seu cônjuge. Os filhos que entram. Né? Você tem filhos, netos, noras, sogro, genro. Existe estímulos pessoais que vão complicando, eventualmente, a condução de um negócio familiar. Liana, qual é a principal dificuldade que você tem visto lá nos seus atendimentos? Assim, qual é o principal desafio? Quais são os conflitos mais comuns que você tem? Porque eu tenho certeza absoluta, Liana, absoluta, que tem muita gente que a carapuça está caindo agora, ouvindo a nossa conversa aqui. Sim, sim. Tem muita gente pensando assim, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso. As pessoas têm. Sim. Vamos supor que essa mosquinha picou alguém que está aqui nos assistindo. Como é que essa pessoa inicia um pontapé inicial de um processo de organização da empresa, pensando no futuro, sucessão, para a longevidade dos negócios e essa harmonia familiar? Como é que começa? Quais são os conflitos que você tem visto lá no dia a dia? Mais comuns? Os conflitos, quando as famílias chegam no consultório, né, ou é decorrente de começar algum processo de sócios e aí não conseguir tomar decisões e aí gera um conflito. Porque muitas vezes, né, Daniel, dificuldades começam desde cedo, né? Desde o dia 1 da empresa familiar. Só que elas não são trabalhadas, porque nós não crescemos e não fomos educados para lidar com as emoções. A gente cresceu para dar a resposta certa, para fazer o que é pedido, né? Nós não temos a habilidade de lidar com as emoções. Então, quando falta de diálogo, né? Tem aquela frase que a gente fala que a qualidade da minha vida é tomada pela quantidade de conversas difíceis que eu tenho, né? E eu acho que as famílias empresárias, elas adiam muito as conversas difíceis, né? Quando fala assim, a família empresária ela tem que ser profissionalizada, gente, mas o que é ser profissionalizada? É eu ser da família e eu ser um profissional. Eu vou entregar resultado com competência, com responsabilidade, aberta a aprender, pensando no coletivo, né? Então, eu preciso ser um profissional dentro e fora da família. Né? Então, a família ela tem que ser profissional, sim, nesse sentido. Se eu sou membro da família, vou trabalhar no negócio. Seu filho está aqui, mas ele não está entregando resultado. Vamos pensar em outro projeto para ele, vamos pensar no programa. É melhor ele se afastar um pouco do negócio. Ele é bom em outra coisa. É você ter habilidade de lidar com esses conflitos e falar. Porque aí não gosta, o filho do sócio está lá fazendo tudo errado, não está entregando resultado, chega, atrasa, e aí começa a se afastar, começa a ficar chateado, e aí começa a virar um grande, mas o meu filho está indo, está trabalhando, e as coisas vão acontecendo e ninguém fala nada. Liana, você falou uma coisa que eu acho importantíssima e é muito desprezado pelas pessoas. De um modo geral, a gente tende a desprezar o elementar, o óbvio. O ser humano despreza o elementar e o óbvio. Despreza. E o ser humano, muitas vezes, ele busca soluções sempre mirabolantes para questões. Onde muitas vezes é algo simples. Né? Mas que precisa de uma postura
para se resolver. Uhum. O maior exemplo disso, na minha opinião, Liana, é uma coisa que você falou aí, que é comunicação. É muito difícil comunicar. Muito. E quando eu falo comunicar, é o fluxo das informações, é a sua relação com o seu sócio, que nesse caso aqui é um membro da sua família. Comunicação, é muito difícil comunicação, Liana. Comunicação entre pessoas, até falando de psicologia mesmo. Sim, sim. Faz sentido isso? Faz. Às vezes, vamos lá, às vezes a família quer fazer, tem a governança, mas a comunicação não é adequada. Ou são os fundadores que têm medo de dizer que os filhos não estão preparados e que vai levar um tempo e eles vão precisar recuar e não receber aquela mesada, né? Falando já da educação financeira, uma mesada tão grande que não justifica eles trabalharem, mas eles têm que ficar no negócio. E a comunicação, né, Daniel, é o diálogo, ele pressupõe de duas pessoas. E eu preciso também saber o que eu vou comunicar e por quê. Porque quando não tem a comunicação, normalmente o que tem? Eu julgando muito o outro. Eu não falo, mas eu estou fechada, eu estou reativa, eu estou dizendo que o outro fez isso, o outro fez aquilo. E isso afasta cada vez mais uma vez que eu falei, a verdade minha e do outro. Ok, tem esse problema. Tem a minha parte, tem a sua. Não tem necessariamente 100% sua e 0% a minha, né? Então, a comunicação pressupõe eu considerar as minhas questões, as minhas dificuldades, os meus limites e também o do outro. Né? Porque eu preciso falar. E não é só chegar, Daniel, tu fez isso errado. Não, eu acho que naquela reunião eu não gostei do que você fez e eu também acho que eu poderia ter feito diferente. Eu não gostei dessa decisão, eu não acho que seu filho pode vir agora. É pensar em alternativas e comunicar sentimento, valores, visão de futuro, né? É abrir para ter essas conversas difíceis que são tão... E são muito mimizentas. Eu acho que aqui aí no Ceará, assim, não querendo falar mal, mas já... Eu acho que a gente tem dificuldade em todos os aspectos, principalmente o feedback aqui, né? As pessoas não lidam muito bem com feedback. Eu morei 4 anos em São Paulo e... E todo mundo pede feedback, mas não tem maturidade para receber. E nas famílias também, né? Os pais não podem dar feedback pro filho e é tudo muito, né, velado e tudo. Mas, gente, feedback é bom, né? Eu vou errar e eu preciso aprender. Né? E o erro, por mais grave que seja, ele não me define. O feedback é um grande exemplo de algo que eu citei agora há pouco, de uma coisa elementar. Isso. Simples, resolve coisa pra caramba. Isso. E que pouca gente usa. Exatamente. Eu acho que os próprios líderes não usam adequadamente. Ficam procrastinando isso. Acho que é uma conversa chata. É chato, né? Tanto que para me fazer, eu vou dar um retorno do trabalho, feedback do meu liderado. Como os liderados, muitas vezes, não têm a maturidade suficiente de receber uma avaliação que muitas vezes não é a que ele esperava. Isso, né? isso. Porque falta, acho que se coloca na vida como um aprendiz, né, Daniel? Eu tô aqui aprendendo. Acaba sendo uma rotina de gestão exatamente. interessante. Caminhando aqui para a reta final do programa, passa muito rápido, tá vendo? Demais. Eu tô um pouco frustrado, porque tem tanta coisa para falar, mas, Liana, eu não posso deixar de falar com você. A gente vai continuar em psicologia, certo? Psicologia, que eu adoro isso. Anos para cá, muitos prêmios Nobel de Economia, por exemplo, foram concedidos para estudos relacionados e inquietação do ser humano. A relação das pessoas com o seu dinheiro é péssima. E isso não quer dizer, não tem nada a ver em ser rico ou ser pobre. Em ter dinheiro ou não ter dinheiro. Eu conheço pessoas muito ricas que têm todos os problemas do mundo, só não tem o dinheiro. O problema do dinheiro, o resto tem tudinho. E eu conheço pessoas que ganham bem pouquinho e são super bem resolvidas. Então, isso independe de classe social, isso independe de ser rico ou ser... Ninguém fala nisso. E um processo adequado de educação financeira impacta as famílias. Você tem uma diminuição de violência doméstica, diminuição de depressão, de ansiedade. Compulsões, né? Compulsões. Então, assim, eu sou muito apaixonado por educação financeira, que não é produto financeiro, é a relação das pessoas com o seu dinheiro. Você observa isso nos seus atendimentos, Liana?
Empresa familiar? De um modo geral. De um modo geral. De um modo geral. E em empresas familiares também, de um modo Sim, geral. sim. Eu queria ouvir a sua opinião como psicóloga. Certo. Freud, o pai da psicanálise, ele tem um estudo dele, que você pode até explicar melhor, que ele faz uma comparação, uma analogia do dinheiro com fezes. Na época da gestação, aquela coisa, né? Então, existe um tabu de falar de dinheiro, é uma coisa né, complicada. É uma pergunta até pessoal. Nos seus atendimentos, de um modo geral, como é que você percebe essa questão com as famílias, com as pessoas? As famílias empresárias, né, é um desafio porque a gente fala exatamente do mais podre, já que você trouxe esse termo, né? Que é briga, dinheiro, né? Poder. São coisas que todos nós temos, nós somos humanos e a gente nega, mas existe, né? Então, nas famílias empresárias, a gente percebe muito o quê? A primeira geração dos fundadores, eles são pessoas que não tiveram dinheiro, tiveram uma história de sobrevivência, de muita luta, de muito valor do trabalho. Então, eles têm um apego maior, sim, ao dinheiro, porque eles não querem voltar para uma situação que um dia eles vieram, de falta, de escassez. Então, eles têm um cuidado maior, eles tendem a ter, tá? Não vou generalizar, mas eles tendem a ter um cuidado maior com o dinheiro. É uma relação mais cuidada. Mas, em contrapartida, como são pessoas que normalmente passaram muito tempo se dedicando ao negócio e pouco tempo se dedicando à família, eles tendem a dar esse acesso à riqueza muito cedo para os filhos. Então, eles querem dar para os filhos o que eles não tiveram. E aí, começa a ficar uma relação complicada, né? Porque os filhos, às vezes, não conhecem essa história de esforço, de construção, de muitas vezes o erro, a empresa que quebrou e acham que só vivem na mudança e começam a não valorizar esse patrimônio. E aí é onde começa a dilapidação do patrimônio, né? E aí vem aquela nossa frase, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre, né? Então, a gente tem essa questão do dinheiro muito forte na família, que eu percebo que sim, é um embate muito grande, né, no consultório, por isso, porque quem fundou tem mais cuidado, é mais regrado, tem um apreço mais pela construção, pelo poupar, né? E quem chega, segunda, terceira geração, tem essa cabeça de qualidade de vida, quero viajar, quero trabalhar, mas também quero curtir, e é muito rápido que eu posso ter as coisas. E aí é onde entra o que você falou, né? O dinheiro muito mais como um fim e não um meio, né? Porque eu acho que sim, tem um trabalho, o trabalho é remunerado, é muito justo e digno, mas existe o que a gente não fala, que é o aspecto de desenvolvimento do trabalho, né? É um lugar em que eu me desenvolvo, que eu tenho relações com outras pessoas, que eu melhoro o mundo, que eu contribuo com o mundo, que eu acho que isso é muito além do dinheiro. E por isso que a gente está com esses índices tão altos de burnout, de outras coisas hoje em dia, né? Que fica uma relação muito de utilitária mesmo com o dinheiro. Como sendo esse fim para alcançar muitas coisas, né? Consumo por impulso, né? Consumo por impulso, para compensar algumas frustrações, né? Ou para compensar o que eu não tenho em casa. Então, né? Trabalhei muito, estou cansada, mereço ir lá e comprar compulsivamente, ou comprar na internet também, que tem chegado muito forte. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu mereço, né? Exatamente. Se eu compro na internet, na madrugada, por impulso, também tem muitos estudos falando sobre isso. E tudo isso volta para aquela pergunta, né, Daniel? É uma fuga, não deixa de ser essa relação, né, conturbada e de endividamento, e que falta a educação, que falta parar e eu dedicar tempo ao meu dinheiro, né? Também com visão a longo prazo, que é uma coisa que a gente falou muito, que vem a base da educação financeira, é isso, de eu parar e saber o que eu quero para mim, né? O que eu quero da minha vida? Esse dinheiro vai servir para quê? Né? Porque o dinheiro é maravilhoso, né? Ele possibilita a gente muitas coisas, mas ele por si só, ele é perigoso. Como você falou, ele é adoecedor, né? Ele é visto como um lugar para eu preencher ali meus vazios rapidamente nessa geração tão acelerada que a gente vive, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer essa pergunta mesmo, né? Além do dinheiro e do trabalho, de tudo isso que gera a empresa, né? O que eu posso me realizar? O que significa isso aqui, né? Para a família, para o entorno, o que eu posso construir além disso daqui? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Minha amiga, a gente está indo para a reta final, tá muito boa a conversa. Eu queria te fazer uma última perguntinha rápida. Que conselho você daria para uma família empresária que com certeza está ouvindo aqui a gente, nos assistindo, e que, de alguma forma, a gente tocou essas pessoas da necessidade de planejar o futuro, Sim. da necessidade de organizar uma empresa familiar Sim. em sua gestão, para que essa empresa tenha longevidade e harmonia da família sendo mantida? Qual o primeiro passo? Que conselho você daria? O conselho que eu daria, Daniel, é assim: dedique um tempo na sua vida agora, né, para sentar e botar no papel
Quais são as dificuldades e as facilidades que você tem na sua família? O que você tem de bom nessa família? Né? Vamos lá, bota aí os pontos bons e bota aqui as dificuldades. O que você tem de bom e de ruim na sua empresa? Né? O que você tem de bom e de ruim na sua propriedade? Fazer uma análise mesmo, sincera, né? De verdade com você. Depois pensar qual é o valor dessa empresa, qual é o valor que eu tenho aqui, que é inegociável, que eu não vou abrir mão, né? O que tem de bom que eu quero manter? O que não cabe mais? São perguntas simples e que necessariamente você vai precisar de uma ajuda, né? É muito importante abrir esse espaço de ter pessoas de fora. É impossível uma família implantar uma governança. Eu não conheço, durante todo esse tempo que eu trabalho, uma empresa que tenha feito uma governança, né? Sozinho. Precisa tem que ter de alguém externa, de confiança. Tem que ter ajuda externa. Conversar, ouvir, falar, se abrir, né? Isso é muito importante também. Conversar com alguém sobre as suas dores, que muitas vezes a gente vai botando debaixo do tapete e quando vai ver, né? Os filhos já estão fazendo outra coisa, não tem interesse, ou a porta fechou, ou então estão dentro, mas está uma briga absurda. Então, é preciso fazer essa análise desses três núcleos, né? Família, empresa e propriedade. Obrigado pela tua presença, Taliana, de verdade. Obrigada a vocês. De verdade. Eu digo a vocês, com toda a sinceridade do mundo, Liana, que sem dúvida alguma, o assunto que eu mais estudo hoje são assuntos de psicologia relacionado a emoções financeiras, tá? Comportamentos dentro de organizações e a relação das pessoas com o seu dinheiro. Então, isso é fundamental, porque todos nós carregamos isso dentro das nossas vidas em nosso trabalho, tá? E é um prazer muito grande para mim estar aqui recebendo hoje essa mulher, essa líder feminina, competentíssima, psicóloga, Liana Aragão, que é uma consultora, psicóloga, especialista em empresas familiares. E a gente está aqui conversando sobre o desafio enorme da harmonia da família conjugado com a longevidade dos negócios. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você.